Aleluia, Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe esta igreja, que ela possa continuar essa unção maravilhosa, que cada um de nós possamos nos ligar cada dia mais com Deus, não entrar aqui para assistir um culto, mas sim para participar de um culto, não estar esperando que venha daqui, mas que cada um de nós possamos nos dedicar a Deus e cada um de nós prestar o nosso culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 46. Louvado seja Deus. Salmo 46. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós colocamos máscara, às vezes nós tiramos a máscara, foi liberado. A igreja já sabe que as máscaras foram liberadas. Então, eu gosto de estar usando a minha máscara, eu não saio sem ela, mas quando a igreja encontrar alguém aqui sem máscara, não se preocupa, porque já foi liberado. Cada um de nós que quiser usar a sua máscara, continue usando, que nós temos que nos cuidar verdadeiramente. Mas o Senhor, a igreja já sabe que é liberada, amém? Salmo 46, a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se embraveçam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja pode sentar. Irmãos, esse salmo, ele é um salmo tão glorioso, tão gostoso, que só de você ler, você sente uma presença tão forte de Deus, tão gostoso de Deus, e não precisa dizer mais nada. O salmo, ele já diz, ele fala tudo, ele traz tudo. Exaltação ao nosso Deus. Como ele é grande, como ele é poderoso, como ele pode nos socorrer, nos ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza. Ele nos alegra. Nos momentos de decepção, ele está ao nosso lado. No momento da enfermidade, ele está conosco. Ele nos ajuda
a cada momento, a cada manhã, Ele está conosco. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, agora à tarde eu estava lendo esse salmo. E assim, eu comecei a meditar. Deus, a semana passada, usou a nossa irmã Cíntia para falar comigo. E ela me trouxe, Deus me trouxe um testemunho. Que às vezes a gente aqui, quando eu chego aqui em cima, eu fico muito nervosa. Eu fico muito trêmula. E a gente às vezes esquece de contar as grandezas de Deus. As coisas que Deus faz conosco no dia a dia. E eu lendo, a nossa irmã Cíntia trouxe, sendo usada por Deus, ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabia o que aconteceu comigo, mas Deus falou pela boca dela. E falou, você lembra? Você viu? E eu comecei a ler esse salmo. E eu comecei a ver o poder de Deus. Quando diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente. O socorro bem presente não é aquele socorro que você olha e você diz assim, ah, quem dera que eu pudesse tocar em algo, quem dera que eu pudesse ter essa fé, quem dera que eu pudesse conseguir tal coisa, quem dera que eu pudesse passar por tal livramento. Oh, irmãos, essa é uma fé perfeita, porque quando nós lemos esse salmo, quando nós meditamos nesse salmo, nós entramos, parece que Deus, Ele toma nossa vida, nosso corpo, toma tudo, todo nós, e nós vemos o que Ele faz, o que Ele age, o que Ele diz, quantas vezes Ele nos socorreu. Quantas vezes Ele foi aquele socorro, quantas vezes Ele foi esse refúgio, que eu e você dobrava nosso joelho e não tinha mais nem palavra. Irmãos, eu sou testemunho disso. Quantas das vezes eu chegava em igreja e eu dobrava meu joelho, eu dizia só assim, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho o que falar, eu não tenho uma palavra, Senhor. E eu chorava, e o Senhor, Ele sempre ouviu, Ele sempre socorreu. Ao levantar dali, Ele parece que Ele passa, que eu costumo dizer que é como se fosse uma esponja, que Ele vai passando sobre o nosso coração, e Ele vai acariciando aquela mão gostosa, quente, que vem de Deus, e Ele nos socorre. E umas 3 semanas atrás, uma sexta-feira, eu costumo levantar 6 horas, e troco as crianças, e deixo trocado, porque as crianças de casa, eles nem gostam de dormir. Eu troco dormindo, eles permanecem dormindo, e eu desço para fazer o lanche, e depois eu subo, e pego eles dormindo, e desço com eles dormindo, mas segurando. Irmãos, o degrau da minha casa, a escada é um degrau, ele é alto, é mais ou menos o de baixo, de cima não é, da escada. E é uma coisa que aconteceu comigo, só Deus, só quem tem Deus pode crer no que aconteceu comigo. Só quem tem Deus para proteger, para cuidar. E eu seguro na mão da Ana e seguro no corrimão. E eu coloco a mão aqui no corrimão, e a minha perna, irmãos, ela desceu aqui na escada. Mas o normal é você tentar escorregar e você segurar a sua perna. Mas a minha não vinha.
Era como se alguém estivesse puxando o meu pé. E a minha perna, ela desceu e ela passou. Ela segurava e raspava. E eu tentando segurar, mas eu segurando bem no corrimão. Eu não estava correndo o risco de cair, segurando. Mas a minha perna, ela raspava aqui, como se alguém pegou tua perna e fazia assim, te puxava, esfregava na parte. E minha perna, ela formou uma parte aqui, daqui, ainda dolorida. E ficou aquela pelota enorme. E eu disse, meu chinelo, eu estava de chinelo, caiu lá embaixo. E eu disse, Deus, muito obrigado por esse livramento. Porque, irmãos, se eu tivesse caído dali e eu não tinha força para segurar meu corpo, e o corpo da Ana não, o corpo do Pedro, eu não tinha força no meu braço para segurar, e meu braço não cansou, não doeu, mas a minha perna alguém puxava. E a gente sabe que o adversário, ele é sujo, ele faz essas coisas. Era como se ele tivesse segurado na ponta do meu pé e puxava, esticava e raspava de forte assim. Mas quem tem o Deus, esse Deus que cuida, esse Deus que é refúgio, esse Deus que está sempre presente em nossas vidas, quem tem Ele, não cai, não se abate. Saiba que Ele está ao teu lado. Valorize esse Deus. Valorize, porque Ele está presente no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, Ele está. Ele está. E eu estava meditando, terminei de me arrumar e estava assim, estava no terraço assim, e Deus me trazia o Neto e a Sebastiana. E eu vi assim, o Neto lembra, quando eu morava, era baixo, lembra, Neto? Era baixo. E eu via o Neto descendo aquelas escadas. E Deus falava comigo, meditando nesse salmo. E Deus dizia, lembra da angústia. Lembra de como eu fui socorro. Lembra quantas vezes você viu, olha o que eu fiz. Lembra quando ele descia ali, irmãos, foi uma imagem que eu via. Igual quando ele descia ali, da mesma maneira que ele descia, o Neto, você olha nele, ele já tem um semblante assim, meio que triste. Eu não sei se porque eu acompanhei ele muito nos momentos difíceis dele, parece que o semblante dele ficou na minha mente, de quando ele passava por essa situação, e eu via ele descendo ali a escada. Quando eu olhava, que eu via o Neto ali em cima, eu já dizia, oh meu Deus. E ele descia com aquela tristeza. E eu meditando nesse salmo, eu dizia, Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso. Porque a Sebastiana, ela era tão bonitinha, tão menininha. Quando ela começou a ir na igreja, pequenininha, ela tinha um cabelo curtinho. A imagem fica na mente da gente, que é como os seus filhos, quando são pequenininhos, que vão crescendo. E a Sebastiana, quando nós éramos daquela igrejinha lá em cima, pequenininha, e eu olhava na porta e a Tiana vinha descendo, ali na Rua do Branco, né, Antônio, ali. Ela vinha descendo ali. Quando eu olhava no rosto da Tiana, dava vontade de catar e colocar no colo, porque você via aquele rostinho,
E a angústia, às vezes nós estamos com uma angústia tão grande dentro de nós, uma tristeza tão grande, e a gente tenta sorrir, a gente tenta disfarçar. E eu olhava, dentro desse salmo, ele foi me mostrando as pessoas, mas eles dois, parece que eu acompanhei no momento mais difícil dos dois, era como se fossem os meus dois filhos, que caminharam com a gente, desde pequenininhos, foram crescendo, foram caminhando, junto conosco, e hoje você olha e você diz, a quem fez isso? Esse Deus, cuja presença dele é tremenda, cuja presença dele, o poder dele é muito grande. É muito grande. Ele é como um rio. Ele é como um rio que o nosso coração, ele está entristecido, ele está abatido. É como se aquela água entra e vai lavando, vai transformando, ela vai entrando, ela vai subindo em nosso corpo, em nosso coração, em nossa mente, e ela vai lavando as nossas tristezas, as nossas angústias. Esse Deus é demais. Esse Deus é tremendo. Irmãos, a gente não tem palavra, porque nós somos tão pequenos, tão insignificante para saber classificar a grandeza de Deus, para dizer como Ele é grande, como Ele é poderoso. Se nós formos contar as coisas que Deus já fez, as angústias que Deus tirou. Me lembro de uma angústia que eu passei tão grande, quando antes da gente mudar para essa igreja, nós caminhamos, todo mundo conhece o testemunho que a gente fazia culto nas casas, e o irmão que caminhava com a gente, o irmão Expedito, o Senhor já levou, ele veio e disse assim, me ligou e disse, Manália, eu encontrei um salão. Só que o salão era esse que estava onde foi a nossa igreja. Do lado tinha uma porta, só que era só uma porta, ele era muito pequeno aquele salão. E ele tão cheio de alegria, dizendo, e eu, meu Deus, mas não pode. Não. E como dizer para ele não? Tão cheio de felicidade e de alegria. E o João chegou, eu falei para ele, o irmão Expedito está com uma alegria muito grande. Ele foi lá, ele correu, ele viu o corretor, correu atrás do corretor, olha, Manália, assim, está tudo combinado para amanhã. Eu vou encontrar em São Miguel, e eu passei a noite em claro. Eu chorava, porque eu falava, Deus, eu não sei, eu era muito nova no Evangelho, para assumir a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. E eu chorava a noite inteira, eu já não sou muito de dormir, e naquela época eu dormia muito menos. E eu dizia, meu Deus, ele vai alugar esse salão, mas não é esse o salão que o Senhor quer. Meu coração ficava triste, abatido. E eu dizia, Deus, não é esse salão, Deus, o que eu faço? O pastor tinha que levantar e ir trabalhar, e tinha marcado para encontrar em São Miguel, e alugar esse salão, que não era o salão que Deus queria, e eu muito menos, e não era plano de Deus. E eu chorei aquela noite, eu não sabia como orar, eu não sabia como pedir, eu não sabia como implorar, mas era uma angústia tão grande. Chegou no outro dia, 2 horas, o pastor ia sair do serviço, 2 horas, chegava mais ou menos umas 4:30, por aí em São Miguel, mais ou menos, olha, a noite inteira, um dia, à noite, e o outro dia até 4 da tarde, aquela angústia, e eu chorava, e eu chamava minha irmã, Lelinha, me ajuda, Lelinha, não pode dar certo isso, ele não pode encontrar. Mas eu orava da minha maneira, e eu confiava, eu cria, mas a angústia era tão grande,
tão grande dentro de mim, porque eu dizia assim: e se ele alugar? Como vai ser? Porque o salão era uma porta só e bem pequenininho. Não tinha outra porta. E não era aquilo que Deus queria. E no outro dia, irmãos, o pastor foi, o irmão Expedito foi para São Miguel. E para a honra e glória do Senhor, aquele corretor sumiu. Até hoje, aquele corretor nunca apareceu. Porque o nosso Deus é aquele que socorre na angústia. É aquele que socorre nas tristezas. É aquele que socorre quando você está lá sozinho na sua casa, que você diz assim: Deus, eu não tenho com quem falar, eu não tenho o que falar, eu não sei o que dizer, eu não sei para onde correr. Corra para os pés desse Deus, porque Ele é poderoso. Ele é o Deus que nos socorre. Ele é o Deus que nos tira da angústia. Ah, que coisa linda, que coisa mais maravilhosa. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é Deus desde antigamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Esse Deus de Jacó permanece Deus de cada um de nós. Ele permanece Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele jamais, jamais vai passar. E nós aqui estamos caminhando, correndo, implorando, nos vigiando, nos cuidando de nós, para que nós não venhamos perder essa morada eterna. Nós estamos aqui na terra, irmãos, nos preparando para essa morada, preparando as nossas vidas para estar morando com Ele. Louvado seja Deus. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco. Meu Deus, quantas das vezes o adversário, ele prepara um laço. Quantas das vezes ele prepara as guerras sobre nós. Mas Deus, ele vem e ele quebra os laços. Ele faz cessar todo o problema, ele faz cessar toda luta, toda enfermidade, toda guerra, todo o mal, ele faz cessar. Irmão, mas para isso nós precisamos buscar, nós precisamos estar atento, alerta a receber essas bênçãos, sensíveis ao Espírito Santo, aquilo que Ele fala conosco, aquilo que Ele direciona as nossas vidas. Precisamos estar ligados com Ele, dia a dia. E Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele nos exalta também, irmãos. Por quê? Quando Ele faz algo por nós, Ele está exaltando o nome dEle. É por isso que nós precisamos contar, testificar aquilo que Ele faz pelas nossas vidas, aquilo que Ele faz por cada um de nós, porque é o nome dEle que é exaltado, é o nome dEle que é glorificado. Quando eu senti aquilo, que eu vi aquela situação, logo eu glorifiquei o nome dEle, porque logo eu vi que além de ter um ser do mal,
tinha um ser superior que me segurou, que segurou nas minhas mãos e não permitiu que eu tropeçasse com o meu pé, e não permitiu que eu caísse, não permitiu que eu viesse me rebentar, porque além daquela degrau ser alto, ele é uma curva, e se eu chegasse ali embaixo caindo, só a misericórdia de Deus. Mas ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é poderoso, irmãos, para cuidar de nós, para nos guardar. Irmãos, eu vou contar quantas coisas eu vi, eu presenciei Deus fazer na minha vida. Quantos livramentos, porque o adversário ele tinha sede em colocar esse tipo de coisa, de fazer esse tipo de coisa comigo. Mas em todas as vezes, ele foi derrotado, e o nome do nosso Deus foi exaltado, porque ele é Deus soberano, ele é Deus sobre todas as coisas, ele é Deus sobre tudo. Por isso, irmãos, aquietai-vos. Deus, ele diz, aquietai-vos. Você, de repente você está olhando aí e você está dizendo: irmã Nália, diante do que eu estou passando, você diz aquietai-vos. É porque você não sabe o que eu estou passando. Mas você também não sabe o que eu passo. Eu não sei o que você passa. Eu não conheço o teu problema. Pode ser grande, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus tão grande, que ele é superior a qualquer problema, a qualquer dificuldade que você estiver passando. Por isso eu testifico que não há problema para Deus, que não há dificuldade para Deus, que não há luta que Deus não possa vencer, porque Jesus, quando ele abriu os seus braços naquela cruz, ele venceu. Ele venceu e ele continua vencendo. Eu e você não vencemos nada porque somos carne, somos fracos, não somos nada. Mas ele, quando ele abriu os seus braços naquela cruz, ele disse: eu venci a morte, eu venci Satanás, eu venci. E ele continua vencendo, dia a dia, por mim e por você, amém? Glorifique a esse Deus e fique crendo. Aquietai-vos diante do seu problema, aquietai-vos e sabei que Deus, ele continua sendo Deus, hoje, amanhã e sempre, amém? Eu agradeço a oportunidade e deixo os irmãos na paz do Senhor Jesus.